General e nosso irmão Bento Gonçalves, fazemos hoje esta singela lembrança de seus atos, cujo título é Bento Gonçalves e a Revolução Farroupilha e a influência da maçonaria gaúcha. É notória a influência maçônica nas lutas da humanidade por liberdade, como na Revolução Francesa e na independência de diversos países, inclusive o Brasil. Os maçons, como o general Bento Gonçalves, também foram grandes incentivadores e participantes de movimentos abolicionistas e de forma determinante na Revolução Farroupilha. A maçonaria se instalou oficialmente no Brasil nos primeiros anos do século XIX, no rastro da penetração das correntes de pensamento europeias, iluministas e liberais, tornando-se a partir de então um referencial político e cultural adepto desse ideário. Transportada para além da Europa, especialmente para a América colonial, a maçonaria encontrou um campo aberto para sua vasta expansão. Envolto nos primeiros movimentos de caráter emancipatório, sintoma da crise geral do sistema colonialista, grupos de descontentes nativos, quase todos com formação intelectual europeia, e adeptos das novas e revolucionárias ideias, avançavam na luta pelo enfraquecimento gradual das relações coloniais. O movimento maçônico, que crescera juntamente com a difusão dessas ideias, com participação pioneira do general Bento Gonçalves, chegou ao Rio Grande do Sul 3 décadas depois que nas regiões centrais no Brasil. Na década de 1830, a elite intelectual gaúcha aderiu mais intensa e quantitativamente ao pensamento iluminista e liberal. A Revolução Farroupilha é considerada um dos episódios mais importantes e simbólicos da história política e cultural do Rio Grande do Sul, então denominado Província de São Pedro. Entre os aspectos que frequentemente justificam a sua grandeza está a vinculação com a identidade regional do ser gaúcho. A província de São Pedro, na época, tinha uma população aproximada de 150 mil habitantes, entre brancos, escravos e índios. E não existia uma única escola pública. As estradas eram precárias, a infraestrutura era nenhuma. A província de São Pedro era totalmente abandonada pelo poder central, que nem mesmo as fronteiras defendia, alvo de constantes invasões castelhanas. As dificuldades econômicas enfrentadas pelo Rio Grande do Sul, em razão de sua condição periférica e da economia voltada para o mercado interno, teriam estimulado a resistência às políticas do poder central. Tal situação coincidia com um ambiente cultural propício à difusão de associações e de lojas misteriosas. Entre as sociedades secretas, a de maior destaque, na perspectiva da organização maçônica, foi o Gabinete de Leitura O Continentino, instalado na cidade de Porto Alegre. Esta sociedade tinha no exterior o aspecto de um gabinete de leitura e tomava o nome de um periódico intitulado Continentino, publicado às expensas dela, e redigido por alguns desses membros. Mas o gabinete de leitura, na realidade, era uma loja maçônica com o nome Filantropia e Liberdade, sob obediência do Grande Oriente Nacional Brasileiro e cujo primeiro venerável mestre foi o general Bento Gonçalves da Silva. Tem-se o ano de 1835, o início da Revolução Farroupilha, no local onde hoje é a Praia da Alegria, na cidade de Guaíba, em uma charqueada pertencente a um dos revolucionários da primeira hora, Gomes Jardim. Foi desta charqueada que foi lançado o ataque a Porto Alegre, que começou com a tomada da Ponte da Zenha, deflagrando o movimento. Extremamente importante a relação entre a maçonaria e Bento Gonçalves é a sua fuga do presídio na Bahia após ter sido aprisionado pelos movimentos em 1836 e enviado inicialmente para o presídio Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, foi transferido para o Forte de São Marcelo, na Bahia,
interessante em relação ao episódio da fuga do líder Farroupilha é a menção que se fez da existência de um auxílio maçônico com a finalidade de libertar Bento Gonçalves. Com efeito, não se pode deixar de considerar o fato que, efetivamente, de forma surpreendente, Bento Gonçalves retornou a Rio Grande do Sul em setembro de 1837. Diversos documentos maçônicos dão conta da incumbência que o líder Bento Gonçalves teve de regularizar, criar lojas e maçons nos locais percorridos pelos revolucionários. No estado e suas fronteiras, Bento Gonçalves organizou lojas maçônicas, aprendendo rapidamente todos os meandros da organização e usando o serviço postal maçônico como uma alternativa para sua correspondência secreta. Alguns anos depois, um de seus filhos afirmou que Sucre, o codinome maçônico de seu pai, era prova suficiente de sua intenção de estabelecer uma república antes de 20 de setembro de 1835. Hoje, passados 182 anos do início da Revolução Farroupilha, postados à frente do monumento e mausoléu do líder farrapo, o irmão Bento Gonçalves da Silva, a maçonaria rende as homenagens a este valoroso irmão e seus ideais, demonstrando que a chama dos ideais farroupilhas mantém-se acesa no coração, mas principalmente nas ações da maçonaria rio-grandina e rio-grandense. Que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigado.